Olá, eu sou o professor André Zuber e estou de volta aqui na série de aulas de número 18 para tratar com você, dentro do curso de Termodinâmica 2, sobre quebra de azeótropos. Nós vimos no vídeo passado, e se você ainda não assistiu à primeira parte da aula 18, eu recomendo você ir até a nossa playlist e assistir esse conteúdo para que você entenda, primeiro, como você pode identificar o azeótropo nos tipos de diagrama que nós já estudamos, no PXY, no TXY e no XY. O azeótropo é uma condição limítrofe que impede a purificação completa de compostos em uma mistura, e isso pode representar um problema para você, futuro engenheiro químico ou engenheiro de alimentos. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a como quebrar a azeotropia. E a quebra da azeotropia tem tudo a ver com a interação entre os compostos. Então, fazendo uma conexão com o que a gente já viu no nosso curso, a quebra da azeotropia tem tudo a ver com interações. Primeiro, nós já falamos sobre a lei de Raoult modificada. A lei de Raoult é o formato da equação que nós usamos para o critério de isofugacidade, considerando os líquidos como não ideais. Nós vimos que líquidos não ideais dependem do cálculo do coeficiente de atividade. E nós podemos fazer isso por meio do emprego de modelos de energia de Gibbs em excesso, como Margulis 1 parâmetro, 2 parâmetros, 3 parâmetros, Wilson, Van Laar, NRTL, entre outros. Nós vimos também que, em virtude de nós descrevermos o critério de isofugacidade, agora considerando o líquido dependente deste fator do gama, num segundo momento nós vemos que a presença do gama na modelagem matemática do equilíbrio líquido-vapor provoca o que a gente viu como fenômeno do azeótropo. E o azeótropo mostra aí a barreira que a gente tem para a separação dos compostos. Então, se você quer quebrar o azeótropo, basicamente o que você vai ter que fazer é mexer com as interações presentes na sua mistura. E aí nós vamos ter que adicionar substâncias que tenham necessariamente mais afinidade por um dos compostos, que tenham interações mais fortes com um dos compostos da mistura, de maneira a fazer com que a gente libere o outro da solução. Veja esse caso aqui, onde nós temos uma mistura acetona e metanol. Se você observar o diagrama XY dessa mistura, você vai observar que nós encontramos um azeótropo em uma condição de 80% de acetona na mistura. Isso significa que, mesmo que a gente colocasse a mistura metanol e acetona em uma coluna de destilação infinitamente grande, com infinitos pratos, nós chegaríamos somente à composição de 80%. Nós não conseguiríamos transpor esse ponto de azeotropia. Bem, o que nós podemos fazer para quebrar esse azeótropo é inserir um terceiro componente a essa mistura. E nesse caso, o software de simulação que nós temos aqui nos dá duas opções. Nós podemos colocar água e nós podemos colocar o clorobenzeno. Nós vamos iniciar o nosso estudo utilizando quantidades de água. E veja o que acontece quando nós adicionamos uma quantidade de água, referente aqui à fração molar desse solvente, na mistura. Se nós passarmos de 0 para 10% de água, você pode perceber que esta linha do equilíbrio já se deslocou um pouco para cima, né? E aí o ponto de azeotropia, que antes era em 0,8, agora já está um pouquinho mais para cima. Se nós continuarmos adicionando água a esta mistura, nós podemos ver que o ponto de azeotropia ele está sendo deslocado cada vez mais para cima, chegando em composições muito próximas de 1. Nessa circunstância, o que nós podemos pensar é o seguinte: a água terá muito mais afinidade com o metanol, formando ligações de hidrogênio, e é por causa disso que a ligação entre essas duas substâncias sendo mais forte permitirá que a acetona passe para a fase vapor com mais facilidade. Se você observar aqui, a curva ela vai aumentando a
fração de acetona na fase vapor. Isso significa que a gente está conseguindo quebrar o azeótropo e produzir muito mais acetona que o ponto azeotrópico inicial, que era de 80%. Então, se eu adicionar aproximadamente 50% de água a essa mistura, a gente quebra o azeótropo e consegue frações de acetona muito maiores que 80%. Porém, nós também podemos fazer agora a mesma simulação usando como solvente o clorobenzeno. Nesse caso, observe o que acontece à medida que a gente aumenta a fração molar de clorobenzeno nessa mistura. Perceba que a curva do azeótropo está sendo deslocada para frações cada vez menores e a curva do equilíbrio está passando a exibir valores menores que a curva diagonal x igual a y. Veja que em condição de aproximadamente 70%, essa curva desceu significativamente. E aí você deve estar pensando, mas professor, eu posso utilizar este diagrama XY para essa mistura? E a resposta é não. Toda vez que a gente encontra uma curva de equilíbrio em que os valores de y são inferiores aos de x, ou seja, quando a gente está para baixo da diagonal, significa que a gente teve uma mudança de volatilidade. Lembre-se que todos os diagramas que nós trabalhamos no equilíbrio líquido-vapor são sempre confeccionados em função da espécie mais volátil. No primeiro caso, era a acetona. Nesse segundo caso, não é mais a acetona, porque quando nós colocamos clorobenzeno, ele vai ter uma afinidade muito maior com a acetona. Então, a ligação entre essas duas substâncias é maior e aí o que a gente observa é que houve uma inversão de volatilidade. Nesse caso, o metanol se torna a substância mais volátil e o correto seria confeccionar um diagrama XY com base no metanol. Desta maneira, nós concluímos, por meio deste simulador, que é possível quebrar um azeótropo inserindo um terceiro solvente à mistura. E é importante que você selecione de maneira adequada quem é esse solvente. Veja que no primeiro exemplo, a água tem muito mais interação com o metanol, liberando a acetona, e no segundo caso, o clorobenzeno tem muito mais afinidade pela acetona, liberando o metanol. Por isso, o critério de escolha do solvente que será utilizado deve se basear naquela substância que você quer retirar por primeiro dessa mistura. E é desta maneira que nós resolvemos o mistério que foi apresentado no começo da aula de número 18, que é a produção do etanol anidro, um etanol que está com pureza superior ao seu ponto de azeotropia. Se você observar este fluxograma que nós temos, nas indústrias de álcool e açúcar, é necessário a inclusão de uma terceira substância para possibilitar a quebra da azeotropia formada pela mistura etanol e água. Se você observar, o ponto de azeotropia do etanol e da água corresponde a 96% do etanol e 4% de água. Eu tenho certeza que se você utiliza o etanol que é vendido na forma líquida no mercado, você já deve ter visto essa porcentagem do etanol 96%. Este é o etanol que é resultado de um processo de destilação que a gente não consegue passar do ponto de azeotropia. Mas o etanol que é vendido nos postos de combustíveis, ele deve ser o etanol anidro, sem a presença de água. E para a gente fazer isso, nós temos que fazer da seguinte maneira. Então, é necessária a quebra do azeótropo, utilizando um terceiro composto, para produzir etanol próximo de 100% de pureza. E isso é feito na indústria utilizando, por exemplo, benzeno. Com a presença do benzeno, você altera a volatilidade relativa dessa mistura e você consegue desidratar o etanol. E é por isso que um dos resultados que nós temos desse fluxograma é o etanol anidro. É claro que o benzeno não é a única substância utilizada nesses processos. Nós podemos utilizar ainda o ciclohexano,
ou monoetileno glicol. Bem, mais detalhes você vai encontrar sobre a destilação extrativa utilizando esses métodos no link que eu vou deixar nos comentários deste vídeo. Eu espero que você tenha entendido como ocorre o processo de quebra de azeotropia e tenha entendido também que essa quebra depende basicamente dos tipos de interações que nós temos entre as espécies nas misturas. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu joinha. Se você quer mais informações sobre a quebra de azeótropos e a destilação extrativa, deixa aqui nos comentários que a equipe do Iotermo vai preparar um vídeo especial sobre isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo aqui do curso de Termodinâmica 2 no canal Iotermo.